Olá, nobres amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você vai visualizar essa mensagem, mas eu louvo a Deus por tudo. Estou aqui no meu quintal vendo essa paisagem maravilhosa. Eu quero deixar um texto das Escrituras para você refletir nesse dia glorioso. Romanos capítulo de número 8, verso de número 29 e 30, para ser preciso, diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. O apóstolo Paulo escreve essa carta magnífica, a carta aos Romanos. Paulo mostra no capítulo 1 e 2 o seu chamado, mostra a queda dos gentios, mostra também a queda dos judeus. E o capítulo 3 ele bate o martelo dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Daí então Paulo começa a expor essa carta, mostrando algumas doutrinas de Cristo, por exemplo, a doutrina da justificação. Depois ele mostra a doutrina da santificação. Daí então ele chega à conclusão, mostrando também, os capítulos de número 8 em diante, a doutrina da predestinação e, por que não falar também, da doutrina da glorificação. Mas o meu intuito aqui nessa pequena fala é mostrar a você algo profundo sobre a salvação. O homem não é o agente da salvação. A igreja, templo, doutrinas humanas não são agentes da salvação. O agente principal da salvação é Deus. Ele planejou, ele organizou, arquitetou e ele também a consumiu. É por isso que Paulo aqui mostra que alguns pontos importantes, no verso 30, aos que predestinou. Precisamos entender muito essa doutrina da predestinação. O homem foi predestinado por Deus desde os tempos primórdios para a salvação. Deus tem um povo que Ele mesmo se encarrega de salvar. É por isso que Cristo, no capítulo 6 de João, ele disse que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E chega ao ponto de dizer no capítulo 6 que todo aquele que vem a Ele é dirigido pelo seu Pai. Ninguém chega a Cristo sozinho, precisa exatamente da expressão, do chamado motivacional de Cristo, de Deus, para com seu Filho. É um plano poderoso. Então é por isso que ele diz: aos que predestinou, a esses também justificou. O texto diz assim: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Muitas pessoas ignoram essa doutrina da justificação, ou seja, da predestinação. Mas querendo ou não, quem é chamado por Deus, por mais que não participe de algumas igrejas, sente o desejo ardente de encontrar o seu Criador. Outras pessoas eu encontro nas ruas que não fazem parte mais dos templos, mas sentem um desejo ardente de encontrar o seu Criador. Deixaram a doutrina humana, mas jamais perderam o contato exato com o seu Criador. Aqueles que Ele predestinou, Ele mesmo chamou. Ninguém exatamente vai a Deus sem o seu chamado. Muitas pessoas precisam entender que há dois chamados, um aos ouvidos e o outro no coração. Quando você só escuta o chamado dos ouvidos, você tem a tendência de cair. É por isso que Cristo disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque não receberam o segundo chamado, que é dentro do seu coração. Então, Ele mesmo predestina, Ele mesmo chama, o versículo diz, Ele mesmo justifica. Você não é justificado pelas obras, pela contagem de muitos dias que vai na igreja. Deus justificou você na morte soberana de Cristo.
Isso é importante. Ele mesmo chama, mesmo justifica, e ele mesmo, diz o texto sagrado, também é quem glorifica. Essa expressão glorificar é futura, é na vinda da segunda vinda de Cristo, que o seu povo vai ser glorificado. Queira o diabo, queira seu adversário terreno, queira as pessoas ou não, quem é chamado por Deus é justificado e será glorificado. Bendito seja o nome do Senhor, para sempre ele seja louvado. Então que Deus te abençoe poderosamente.